Vamos falar de futsal de base. Nesse final de semana aconteceu uma etapa de uma competição muito interessante, realizada pelo Novo Futsal Paraná e com participação de times da nossa cidade. Confira. O Novo Futsal Paraná é uma entidade independente que busca dar mais oportunidades para as equipes de base do estado. A fórmula de disputa dos campeonatos favorece o maior número de jogos e isto tem atraído as principais equipes do futsal paranaense. Neste final de semana, Ponta Grossa e Cascavel sediaram a segunda etapa do Super Estadual de Futsal. No oeste do estado aconteceram jogos da categoria Sub-12, enquanto que em Ponta Grossa, no ginásio Osni Vilaca Mongruel do Colégio Cepan, as partidas foram realizadas nas categorias Sub-12 e 14. No Sub-12, 2 times de Ponta Grossa estiveram nas disputas, o Colégio Elite Portela e a ACGF Grape Operário Futsal. Além deles, jogaram o quadrangular o Tistu Futsal e o Paraná Clube. Todos os times jogaram entre si. No confronto, o pontagrossense deu Elite Portela, que venceu a ACGF por 1-0. A ACGF Grafe acabou perdendo ainda seus 2 outros compromissos, 7-1 para o Tistu Futsal e 3-2 para o Paraná Clube, terminando a etapa na 4ª posição. Já o Elite Portela, com 2 vitórias e 1 derrota, ficou com o 2º lugar da etapa. Como primeira participação, estou achando positivo, né? Os meninos estão entendendo o trabalho, né? E a gente está conseguindo fazer com que eles joguem, né? De igual com outras equipes que são já mais tradicionais, como o Paraná Clube, né? Então a gente está jogando igual, esse que é o objetivo, né? Fazer o pesado jogar, independente se vai vencer ou perder, tá fazendo ele jogar, movimentando a pesada aí. Hoje, apesar da derrota, vocês fizeram um jogo bem intenso, bem disputado contra a equipe do Paraná Clube. E ontem eu falava com o Portela, que é um dos dirigentes da equipe, ele dizia que em relação aos times da capital paranaense, essa diferença que existe de jogo, de quantidade de competições que acaba às vezes dando um favoritismo um pouco maior para as equipes da capital. Então a nossa cidade fica muito restrita ao GEM praticamente, né? Então foi uma maneira da gente sair do convencional e tentar procurar outros caminhos, né? A gente tem um grupo de meninos muito talentosos, né? E a gente não queria deixar morrer no GEM só. Queria ir para fora, competir com outras equipes, com o Paraná. A fase passada a gente jogou contra o Curitiba também, então ele está vivenciando, né? De repente um menino nesse destaca aí, uma equipe pode ver esse menino e acaba levando, né? Que é um objetivo também nosso aí de fazer essa meninada ir para frente, ser um profissional e quem sabe no futuramente. Na categoria Sub-14, a CGF Cepan Operário Futsal teve 3 compromissos. Na abertura, os pontagrossenses perderam para o Paraná Clube por 10-1. E na sequência, veio a recuperação em grande estilo, com goleada sobre a Escola Cagliari de Umuarama por 9-2 e sobre o Clube dos 30 de Marialva por 7-4. Os resultados deram o 2º lugar da etapa para a CGF Cepan Operário Futsal. Confira a classificação final da etapa nas 2 categorias realizadas em Ponta Grossa. No Sub-12, o título da etapa foi para o Paraná Clube. O Colégio Elite Portela ficou com o 2º lugar. O Tistu Futsal ficou na 3ª posição e a CGF Grape Operário com o 4º lugar. No Sub-14, o Paraná Clube também conquistou o título. A CGF Cepan Operário terminou com o 2º lugar. O Clube dos 30 de Marialva terminou na 3ª posição e a Escola Cagliari de Umuarama no 4º lugar. A fase de classificação do Super Estadual de Futsal de Base ainda terá mais 2 etapas antes que se conheçam os times que disputarão a etapa final do campeonato. Eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha o fixo da equipe Sub-14, da equipe da CGF Cepan Operário Futsal, o Nasser, que esteve participando, aliás, retornando de lesão e nesse final de semana já participando da competição. Nasser, obrigado por tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Como é que foi aí, primeiro, essa situação de você estar retornando, sentir um pouco a falta de ritmo de jogo, ou como é que foi, Nasser? Bom, eu tive uma lesão que foi muito chata, né? Uma lesão na coxa. Mas depois de um bom tempo parado, eu consegui acabar retornando e, obviamente, a falta de ritmo de jogo pesa bastante, mas eu acredito que eu tive um bom desempenho, até além do que eu esperava de mim. Agora, 2 vitórias, 1 derrota. A derrota para o Paraná, talvez já meio prevista, né? De uma maneira geral, o que você achou da participação da equipe de vocês? Bom, a gente teve o primeiro jogo que a gente
jogou abaixo do que a gente podia ter Paraná jogado. Clube, né? Paraná Clube é um time muito forte, tanto fisicamente quanto taticamente. Eles têm um time bem fechadinho. Mas nos outros jogos, a gente teve um desempenho muito bom, a gente acabou recuperando a derrota que a gente teve no primeiro jogo e a gente acabou saindo com um saldo muito bom. É bacana. Nós temos mais algumas imagens aí da competição realizada nesse final de semana. Agora, Nasser, você começou a jogar futsal com quantos anos? Eu comecei a jogar primeiramente futebol de campo quando eu tinha 5 anos. O meu irmão, que ele é 2 anos e meio mais velho que eu, ele começou jogando na escolinha do Atlético, do Guarani, e eu acabei indo junto, porque era uma coisa que meu irmão fazia e gostava, e eu me senti motivado para fazer. Eu jogava também bastante no quintal de casa com meu irmão, eu tenho essas memórias. Mas isso ajuda, né? Por Ajuda. incrível que pareça, né, Nasser? E esse bate-bola de fundo de quintal é o que faz a diferença também, né? Impressionante, Impressionante. Tem vários jogadores aí que você vê que batiam muito bola no quintal, Ronaldinho, às vezes tem até vídeos, imagens. E esse incentivo que eu tive do meu irmão, e meus pais também sempre me deram suporte, né? Sempre me levaram, sempre me incentivaram o esporte coletivo, que é o futebol, né? E além do futebol, acabei fazendo vários amigos, tendo várias relações, e assim foi indo. Você começou a ter os estudos aí no Desafio, depois foi para o Marista, hoje está estudando no CEPAM e sempre aí fiel ao professor Bian, que é o treinador, inclusive, das duas equipes. Exatamente. O Bian é um treinador que ele me fez melhorar muito no meu jogo. Ele, além de tudo, você acaba se divertindo jogando com ele, porque além desse lado tático dele, ele é uma pessoa muito boa. Sempre atencioso, sempre me ajudou bastante. Então o Bian é uma pessoa muito leal, muito boa comigo. E eu gosto bastante dele, o fato de a gente ter essa parceria aí com o nosso time, nossa amizade. Que além de ser um time, a gente tem uma amizade bem grande, a gente tem laços, né? O Bian é uma pessoa espetacular. Os técnicos da nossa cidade, eles falam que muitas vezes os times de Ponta Grossa, escolas ou clubes, eles ficam muito limitados a poucas competições. Como é que você vê a realização e a participação da equipe da CGF, CEPAM, Operário Futsal, num campeonato de nível estadual? Eu acho muito importante que levem os times, mesmo que não tenham uma qualidade técnica tão grande, para jogar campeonatos não só da cidade, mas tipo campeonatos estaduais, essas coisas, porque além de tudo, você aprende muito no pessoal, né? Não é só o esporte em si. Você acaba formando amigos, você acaba tendo mais experiência de vida, querendo ou não, apesar de ser 8 anos, você acaba aprendendo muito com essas experiências. E eu acho que você se preparar só para uma competição, que é o GEM, é muito pouco. Quando se pensa em esporte, é muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. Tem que, querendo ou não, investir mais nessa parte do esporte e não se limitar só ao GEM, que é um campeonato da cidade, mas também ir para campeonatos estaduais, regionais, que é uma coisa muito importante até para o desenvolvimento da pessoa. Esse time que jogou contra vocês, que inclusive goleou a equipe da CGF, do time do Paraná, você acha que é um dos favoritos ao título estadual? Eu acho que é o favorito. O favorito, Eu me arrisco a dizer que é o favorito. Eles aliam força física com... Eles são muito inteligentes jogando, taticamente. A gente conseguiu ganhar deles, inclusive aqui em casa, no Zucão, de 5-0 no jogo que antecedeu esse. A gente tinha perdido em Curitiba por 2-1. Alguém comentou comigo sobre isso. E a gente acabou ganhando de 5-0 e a gente chegou nesse jogo pensando de igual para igual. A gente não chegou subestimando e nem superestimando o adversário. A gente chegou de igual para igual e a gente teve um segundo tempo muito ruim, muito desconcentrado e a gente acabou tomando esses gols. Parece-me justamente isso, né? Foi um dia em que as coisas não deram certo para vocês e deram muito certo para o time do Paraná, né? Agora, como é que você vê as possibilidades de classificação da equipe da CGF, CEPAM, Operário Futsal para a fase final dessa competição? Bom, eu acredito que a gente tem sim chance de classificação para a fase final, porque apesar de a gente ter feito uma primeira etapa abaixo do que a gente podia ter produzido, a gente conseguiu estar ali entre os melhores, assim, não entre os melhores, mas os que podem se classificar para a fase final. Eu tenho certeza que se caso a gente for para a fase final, a gente vai rever o que a gente errou ali
e vai acabar consertando e tendo o melhor resultado na fase final. Esse time pode render mais? Você acredita que tem potencial para render mais? Eu acredito porque a gente já participou de mais campeonatos, que inclusive a gente já conseguiu um 4º lugar desse mesmo campeonato de 32 participantes, que envolvia equipes de base. A gente inclusive bateu o Paraná por 2-1. A gente acabou conquistando o 4º lugar, eliminando equipes muito fortes. E eu acredito sim que a gente possa render mais, que querendo ou não, a gente é uma equipe muito entrosada. E eu acredito no potencial do nosso time. Bacana. Olha, eu bati um papo aqui com o Nasser, ele que é fixo da equipe de futsal sub-14 da CGF, Cepam Operário Futsal, que disputou nesse final de semana uma das etapas, né, do Campeonato Paranaense, o Super Campeonato Paranaense Futsal de Base, que aconteceu aqui em nossa cidade, e a equipe de Ponta Grossa ficando aí com a 2ª colocação e com chances de avançar dentro da competição. Nasser, muito obrigado por tua participação aqui. Sucesso para você na continuidade aí. Muito obrigado. Sucesso nos estudos também no Cepam. Claro. Valeu, meu amigo. Um abraço. Muito obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais que é do esporte. Fique por aí.